Shalom, povo de Deus, meus irmãos, boa tarde, que bênção mais uma semana, nós buscando ao Senhor, a gente iniciar a semana assim é algo verdadeiramente precioso. Você já pensou nisso? Já pensou em quantas pessoas, quantas regiões não podem fazer isso porque é algo que é verdadeiramente um risco de morte para a vida das pessoas? E aqui a gente faz isso livremente, né? A gente faz de forma pública e tentando alcançar mais pessoas, inclusive via internet, como é o nosso caso aqui. Motivo de gratidão para as nossas vidas, né? Para gratidão a Deus por conta dessa particularidade que Ele nos concedeu. Bom, e aí, como é que foi seu final de semana? Veio à igreja, cultuou a Deus, esteve junto com o povo de Deus em comunhão e adoração. Eu creio 7 horas. Venha, participe desse culto de adoração a Deus também. E no domingo nós teremos 2 cultos. Domingo não tem EBD, tá? Mas serão 2 cultos. Um culto às 6 da manhã e o culto às 17 horas, 5 da tarde. Né? Tá joia? Vamos louvar a Deus? Depois a gente faz uma oração aí inicial. Combinado? Vamos lá.
Amém, meus irmãos. Bênção. Vamos continuar louvando a Deus. Tu que estás entronizado entre os querubins, cuja glória e majestade nunca terá fim. Tu és o Senhor a quem eu amo, Filho de Deus a quem adoro, Jesus, venceste a morte do inferno pra me dar vida, e pelas tuas pisaduras hoje eu tenho vida. Tu és o Senhor a quem eu amo, Filho de Deus a quem adoro, Jesus, teu nome é sobre todo nome, na terra, céu e mar. Todo joelho em tua presença há de se dobrar. Jesus, autor da minha salvação. Jesus, conquistou meu coração, conquistou meu coração. E o teu nome, ó Deus, teu nome é sobre todo nome, na terra, céu e mar. Todo joelho em tua presença há de se dobrar. Jesus, autor da minha salvação. Eita, que Deus bom! Vamos louvar mais uma música? Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada
cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar a sua sandália, e nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que ele virá, e é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar a sua sandália, e nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que ele virá. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo sua recompensa. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E você, meu irmão, minha irmã, você tem gastado os seus dias com o quê? Você tem gastado a sua vida com o quê? Quem é o Senhor da sua vida? É o trabalho? São os filhos? O marido? A esposa? A casa? Quem é o Senhor da sua vida? É Deus, não é não? Oh, glória! É Deus que é o Senhor da minha vida. E é por Ele que eu estou gastando os meus dias. É por Ele que a gente acorda.
É por Ele que a gente levanta da nossa cama. É por Ele que a gente vai cumprir a nossa rotina, as nossas atividades. É por Ele que eu venho para a igreja. É por Ele que eu sirvo, que eu canto. É por Ele que eu vivo. Amém? Vamos ter um tempo de oração. Vamos orar por essas atividades, né? Que eu já falei, que eu já comentei aqui. Mas vamos orar também, como sempre, pelas nossas congregações. Orar por Triunfo, pastor Francisal, Rafaela, sua esposa, seus filhos, Pedrinho e Rebeca, gente muito querida, muito amada, assim como a congregação lá em Petrolina, né? Pastor Elinho, Carmen, seus filhos também, coisa mais linda de ver, Laurinha, Lucão, que já são os dois maiorzinhos, né? Servindo lá na igreja, envolvidos, sendo o corpo de Cristo. É de encher os olhos por esse Deus. Também nossa congregação lá em Serra Branca, com Cezinha, Rossana, seus filhos, né? E a turma que está ali na liderança daquela igreja. Nossa congregação aqui em Recife, lá no bairro de Casa Amarela, presbítero André Peixoto, Karina, os seminaristas que estão ali, né? Auxiliando o presbítero, Davi e Lucas, né? A turma que serve ali. Gente, vocês são uma bênção de verdade. E a gente quer estar sempre orando por vocês, tá? Ore também, vamos orar também aqui pelo nosso novo templo, tá? Mas, meu irmão, eu queria te falar uma coisa, a gente vai orar por isso, continue orando por isso no seu dia a dia, mas se envolva nisso. Se envolva na construção. Se você não sabe como, procura o conselho da igreja, procura o presbítero Roberto, que está à frente, pastor Sávio, o presbítero Ziel. Eu quero ser parte, eu quero servir. Como é que eu faço? Né, irmão? Bom, vamos orar também por aqueles irmãos que estão enfermos, né? Estão acamados, os que estão com problemas financeiros ou precisando de uma porta de emprego. Vamos orar por cada um deles, tá bom? Oremos então. Ó Deus, Tu és o Senhor das nossas vidas. Tu és o Senhor do universo. Tu és o único e verdadeiro Deus. E em Ti confiamos e a Ti nos rendemos. E é por isso, Pai, que nós clamamos a Ti por essas programações que teremos durante essa semana aqui na nossa igreja. Sê conosco, Pai, se faz presente. Ó Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações, nos abençoa, nos ajuda a Te cultuar. Abençoa também esses nossos irmãos que estão viajando, nessa viagem à Turquia, esse grupo da igreja que está neste momento, nessa viagem. Ó, guarda, Deus, guarda a ida, guarda o traslado, guarda a volta deles, que eles cheguem em paz e ainda mais hábitos para um relacionamento de maior intimidade contigo. Senhor, abençoa também o nosso templo que está sendo já ainda não construído, mas com os processos já em andamento, para que a construção comece, para que as coisas caminhem bem, para que este templo seja um lugar de adoração a Ti. Este mês nós tivemos cultos de Santa Ceia tão cheios. Ó Pai, isso é uma bênção, mas a gente também fica constrangido e preocupado por ver irmãos que não encontram lugar para sentar mais confortavelmente aqui no templo. Então, nós rogamos, Pai, a Ti que Tu continue desenrolando os caminhos, os nós, as questões, que o templo seja construído, e que as pessoas se envolvam e que Teu nome seja glorificado. Rogamos também, Pai, pelas nossas congregações, cada uma delas, visita-os com uma dispensação especial da Tua parte, dá maior
qualidade de relacionamento contigo, um crescimento que impacte a vida de cada um deles que estão ali presentes, que são parte, né, do corpo dessas congregações, e que eles possam, aonde irem, aonde forem, serem instrumentos teus para abençoar aquelas localidades, Pai. Continua sustentando os líderes de cada congregação, para que a tua obra, o teu reino continue também a avançar. Rogamos, Pai, por aqueles irmãos que estão doentes, que estão enfermos. Ó Senhor, visita cada um com a tua cura. Tu és o médico dos médicos, o Jeová Rafa, o Deus que cura. Ó Senhor, abençoa esses irmãos. Dá uma recuperação rápida, uma recuperação plena, completa na vida de cada um deles. Abençoa também, Pai, aqueles irmãos que estão precisando de emprego ou que estão com alguma dificuldade financeira. Ser com eles, Pai, que eles possam perceber a tua mão cuidando deles e assim te amarem ainda mais. É o que nós rogamos agora, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós hoje chegamos ao capítulo 24 de Êxodo. Já pensou? Abra aí a palavra de Deus, abra a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 24. Nós vamos ler o texto e comentar à medida que vamos lendo, tá? Enquanto vocês estão abrindo aí, deixa eu só falar para vocês. O capítulo 24, ele é o encerramento da terceira parte do livro de Êxodo. Uma parte que a gente poderia chamar assim de aliança e lei, né? Então, o capítulo 24 de Êxodo, ele faz esse fechamento, mas não é que o livro acabou, né? Ele tem algumas partes que os teólogos entendem, né, que são subdivisões aí do livro. E nos capítulos anteriores, né, nós testemunhamos Deus apresentar sua aliança, especialmente do 19 e 20 para cá, né? Mas em todo o livro de Êxodo, nós vínhamos testemunhando Deus apresentar sua aliança ao povo de Israel. E o capítulo 24, sendo esse encerramento, ele é uma ratificação, uma confirmação dessa aliança. Vamos ler então o texto? Êxodo 24, versículo 1. Disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Só um pequeno parênteses, né? Esse número 70 anciãos não é um número cabalístico, né? Não tem uma grande coisa. Na verdade, assim, tem duas interpretações possíveis. Uma é que Israel tivesse 70 anciões, 70 líderes principais, né? Abaixo de Moisés e de Arão. E esses homens, são desses homens que o texto está falando, mas também quando números são muito redondos assim, nas escrituras, às vezes é uma representação de toda a liderança do povo, tá? Ambas as interpretações são possíveis, mas o que importa para a gente é que Israel estava sendo representado nesse momento em que Deus chama Moisés como esse mediador, né, de Deus, entre Deus e o povo. O povo estava sendo representado completamente, tá? Não havia um grupo, uma parte, uma tribo que não fosse ali representada. Bom, versículo 2. Só Moisés se chegará ao Senhor. Vê, Moisés, Arão, os dois filhos de Arão e os 70 anciãos estão subindo, né, ao monte para adorar de longe. Mas Moisés vai se chegar ao Senhor. Os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Os irmãos vão lembrar aí, capítulo 19, né? Semana passada a gente estudou ele. Deus disse que o povo suba, mas antes de subir, se preparem, se limpem, se purifiquem. E o povo, né, não fez isso.
Deus tinha dado 3 dias para o povo fazer esse procedimento, e o povo não fez como deveria fazer, o povo não se purificou do jeito certo. Então, ao final dos 3 dias, Deus disse que o povo não ia poder mais subir, colocou limites lá, né, no sopé do morro, e não permitiu que o povo subisse. Porque eu acho interessante isso. Parece que no início, que Deus queria que todos subissem, todos participassem daquilo que Moisés iria então participar. Mas o povo se mostrou infiel desde muito cedo. E aí, por conta disso, Deus manda Moisés colocar esses limites lá no sopé do morro, e Moisés começa a agir então como esse mediador, né? O que vai falando entre as partes do relacionamento, do contrato, da aliança, né? Mas o fato de que o povo não obedeceu a Deus foi um erro enorme e gerou, na verdade, essa consequência imensa, né? Porque o que Deus havia dito lá no capítulo 19 é que ele estava fazendo um reino de sacerdotes. Todos seriam sacerdotes, porém agora o povo não poderia mais subir e precisavam dessa mediação de homens, né? O fato é que isso permanece para a gente até hoje. E no nosso caso em específico, né, na verdade no caso de todos, mas hoje, depois de conhecermos, né, a história, a revelação mais completa, depois da cruz em Cristo, todos nós temos livre acesso a Deus. Então Deus, ele usa este momento com seu Filho na cruz para voltar à sua ideia original. Isso quer dizer que todos os salvos, todos os crentes, são sim sacerdotes, são responsáveis por cuidar uns dos outros, por levar a palavra uns aos outros. Paulo, ele é muito legal ver Paulo falando dos mandamentos de mutualidade, porque é isso, é um reino de sacerdotes. O cuidado com a igreja, o cuidado uns com os outros, não é um papel, uma tarefa específica ou isolada do pastor, presbíteros, diáconos, líderes. Não é isso. É de cada um de nós, meus irmãos. Então, se tem um irmão doente, precisando de uma visita, é você quem vai visitar. Não precisa esperar o pastor. Se tem um irmão que está precisando de um acompanhamento mais próximo, está passando por um momento difícil, é você que tem que ir. Se Deus fez você saber, é porque é você que tem que ir lá. Porque Deus quer te usar de alguma maneira especial na vida desse irmão. Vamos continuar aqui o texto. Veio, pois, versículo 3, né? Veio, pois, Moisés e se referiu ao povo com todas as palavras do Senhor e todos os seus estatutos. Então o povo, todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que falou o Senhor faremos. O povo assumiu o compromisso, né? Feito um contrato, duas partes assinando. Deus redigiu um contrato, assinou, entregou a Moisés. Então, vai lá no povo, lê o contrato, e se eles concordarem, manda eles assinarem. E quando o povo fala que tudo que falou o Senhor faremos, eles estão assinando, né? Bom, mas esse versículo tem outras duas coisas bem interessantes. Uma é que o texto fala assim: veio Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor. Essa palavra, palavras, ela é no original dabar. Dabar é a mesma palavra que tem lá em Êxodo 21, quando Moisés traz então os mandamentos da parte de Deus, né? O texto fala assim, Êxodo 20, versículo 1: então falou Deus todas estas palavras. E aí vem os mandamentos. É a mesma palavra que tem aqui. Já seguindo aqui, né, versículo 3, diz: todas as palavras do Senhor e todos os estatutos.
Estatutos é mishpat. Mishpat significa o sistema de justiça divina. Ou seja, Moisés estava falando para o povo qual era o contrato, qual é a aliança que Deus está fazendo com aquele povo e como aquele povo seria julgado. No original, essa é a ideia, julgamento, justiça, ordenação, ato de decidir um caso. Então, como é que Deus decide sobre nossas vidas? A partir do seu próprio julgamento, que é descrito na aliança que Ele fez conosco. Eu acho precioso porque alguns teólogos se referem a essa palavra, né, mishpat, como sendo o Evangelho de Deus. O capítulo 21 de Êxodo, quando tem a repetição lá dos 10 mandamentos, né? No capítulo 21, versículo 1, a Bíblia diz assim: são estes os estatutos que lhes proporás. Estatutos aqui também é a mesma palavra, mishpat. É isso. Versículo 4. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Meus irmãos, vamos lá. Uma coisa é altar para adoração. Outra coisa são essas 12 colunas. Essas 12 colunas, elas na verdade são como um memorial para algo descrito como uma ação divina, né? Um ato de Deus, né? Então Deus estava ali firmando a aliança, entregando para o povo o seu estatuto, né? A sua palavra. E o povo reconhecia que era Deus, por isso fez um altar para adorá-lo e memoriais, né, que lembrassem essa ação de Deus. Versículo 5. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Perceberam que no começo do texto foram os anciãos e agora foram os jovens, né? Essa questão dos jovens terem sido aqui, enfim, né, eu vi diversas explicações, você pode encontrar também, se pesquisar aí, né, nos comentários acerca desse texto, outras tantas explicações, mas o mais importante aqui é essa simbolização de que os anciãos participaram, os jovens participaram, a liderança participou e o corpo participou. Todos têm parte ativa no reino de Deus. Não é precioso isso, meu irmão? Por isso que eu falo para vocês. A gente está nesse tempo de construção, né, de planejamento, não é nem mais tanto planejamento, mas é de execução da obra do novo templo. E como é que você tem sido parte nisso? Participe. Bom, versículo 6. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, o sangue dos cordeiros que os jovens ali haviam sacrificado, né? Então Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Vocês estão vendo, irmãos, assim, todo o cenário da afirmação de um contrato, né? Da aliança pactual, como normalmente era feito lá nos tempos antigos, né? O altar erigido, os animais sacrificados, as suas partes separadas, o sangue é tomado, ele é aspergido, parte é jogada sobre aquelas pessoas ali, e tudo isso simbolizando esse contrato que está sendo firmado. O povo, né, ele responde reconhecendo que tudo isso ele vem de Deus. E ele fala: tudo que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. Versículo 8 aqui, só para a gente continuar. Então tomou Moisés aquele sangue, o aspergiu sobre o povo e disse:
Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. O que isso diz para a gente? Que o preço da aliança é preço de sangue. Logo, se qualquer uma das partes não cumpre, tem que pagar com sangue, paga com a vida. Se o povo não cumpre, paga com a vida. Se Deus não cumpre, paga com a vida. Mas Deus cumpre, né? A gente sabe. Deus é fiel para cumprir. A aliança só permanece até hoje porque Deus continua sendo fiel e continua garantindo o seu cumprimento. Mas isso fala para a gente o que Paulo fala lá em Romanos 6,23. O salário do pecado é a morte. Versículo 9. Então subiram Moisés e Arão, e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel. Esse versículo 9, ele mostra algo de extraordinário, uma coisa inesperada acontecendo. Porque Deus permitiu que Arão e seus 2 filhos, os 70 anciãos, cruzassem um muro de separação que havia ali no pé do morro e pisem no seu monte sagrado. Bom, a gente viu que antes teve esse sacrifício. Então, é claro, o sangue do sacrifício da aliança havia expiado os pecados do povo. E agora, eles haviam sido purificados. E os seus representantes poderiam se aproximar de Deus. E isso é exatamente o que acontece conosco em Cristo. Quando nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, nós somos espiritualmente aspergidos com o sangue de Jesus Cristo, cobertos por seu sangue. E agora nós podemos nos aproximar de Deus, puros aos seus olhos, aos olhos de Deus, porque antes nós não podíamos. Então Deus agora, quando olha para a gente, Ele enxerga Jesus Cristo. Na cruz, quando olhou para Jesus, Ele enxergava você e enxergava mim. Né? E o negócio é tão precioso, é tão belo e é tão forte, que o versículo 10 começa a falar assim: e viram o Deus de Israel. Eita, já pensou isso? Que bênção! Viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira. Você sabe, né? Safira é aquela pedra azul. E o texto mesmo diz que se parecia com o céu na sua claridade. Eles estão vendo ali o piso onde Deus está colocando seus pés. Parece essa pedra, esse azul brilhante, né? Reluzente. E Deus não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel. Deixa eu só explicar isso daqui. Deus não estendeu a mão. O sentido é, Deus não levantou sua mão de justiça contra aqueles representantes. Por quê? Porque agora eles haviam sido purificados. Porém, eles viram a Deus e comeram e beberam. Já pensou, meu irmão, você numa mesa diante de Deus, comendo e bebendo, junto dele, na presença dele? É isso, na presença de Deus há uma mesa onde se come, onde se bebe, e isso para a gente faz inclusive referência à Santa Ceia. Isso é um símbolo de a mesa, né? A mesa com a refeição servida e as pessoas ali comendo. Isso é um símbolo de intimidade, de congraçamento, de comunhão, de ligação, de harmonia mesmo entre o povo e entre o povo e Deus. Né? A mesa, ela gera esse tipo de vida. O que Deus está mostrando é que Ele quer um relacionamento de intimidade com eles. E quer um relacionamento de intimidade contigo também, meu irmão. Deus, quando quer uma aliança conosco, Ele não quer isso apenas para impor regras, para moldar o nosso comportamento, para a gente ser bonzinho ou politicamente correto. Não é isso. As regras devem ser vividas na comunhão, e não regras pelas regras. Né? Por isso que Jesus fala, eu vim e cumpri todas as regras.
Ninguém por si só poderia cumprir, mas nós em Jesus Cristo temos cumprido também todas as regras. Deus não é legalista e não nos chama ao legalismo. O texto continua, né? Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei, e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Bom, existe, dentro das perspectivas históricas, dois lugares possíveis para esse Monte Santo e o Monte Sinai. Um mais ao sul e um mais ao norte, lá do deserto, né? Mas provavelmente, que os historiadores falam, né, que provavelmente esse local aqui é o mais ao norte, e nesse local, lá em cima do monte, tem uma área, assim, um vale, e nesse vale tem umas pedras, parecendo uma mão, assim. E a tradição rabínica diz que Deus escreveu os seus mandamentos em uma pedra para falar sobre o coração humano, dizendo algo mais ou menos assim: eu ponho os termos da minha aliança dentro de um coração de pedra e o transformo em um coração de carne. É isso. Esse é o efeito da lei, da palavra de Deus, dos estatutos de Deus em nossas vidas. É essa transformação, a transformação do nosso coração, que só pode ocorrer, que só ocorre quando a palavra de Deus entra em nossas vidas. Então o texto continua dizendo que levantou-se Moisés com Josué, seu servidor. Está vendo aí o discipulado acontecendo? O texto nem fala mais de Josué, mas Josué estava ali com Moisés e subiu, né? Os outros não subiram, mas Josué subiu, né? E subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: esperai-nos aqui até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver alguma questão, se chegará a eles, né? Arão e Hur ficariam ali liderando o povo. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Uau! Que experiência, que narrativa, que contexto é esse? O povo vendo a presença do Senhor como esse fogo consumidor. E diz que a nuvem cobriu ali por 6 dias, né? 6 dias, você sabe também, foi o período da criação, né? E na aliança, é como se Deus estivesse dizendo assim: eu estou fazendo aqui uma nova criação. Eu estou reiniciando aqui, né, a nossa conversa, as nossas tratativas, né? E no 7º dia ele chama Moisés, que passa ali 40 dias. E por que 40 também? 40 na Bíblia, né, tem essa ideia de ser um tempo de purificação, é um tipo de processo divino, né? A gente sabe do dilúvio, os 40 dias, né, de chuva, ou o jejum de Jesus lá no Novo Testamento, né? 40 dias e 40 noites jejuando, né? Parece que é esse processo de Deus aí, de purificar a sua nova criação, o seu povo, que é o povo está ali firmando sua aliança. Meus irmãos, vocês percebem que tudo isso é apenas uma sombra da obra de Cristo na cruz. Tudo isso é só uma sombra do que hoje a gente desfruta por causa de Jesus Cristo. Isso não é tremendo? Quando a gente olha para as nossas vidas e entende, compreende tudo isso,
Não tem como os nossos olhos não brilharem, né? Nosso coração não bater mais forte, nossos lábios não abrirem com um sorriso e falar: Deus, eu estou te vendo e eu quero a ti, porque tu me amaste primeiro, tu me alcançaste, mandaste teu filho para morrer por mim, e hoje eu posso me relacionar contigo pelos méritos de Jesus na cruz. Aleluia, meu irmão, não? Glória a Deus. Vamos orar, fazer mais um louvor também. É isso. Ó Deus, nós queremos te louvar, Pai, porque se a tua aliança permanece até hoje é porque tu és fiel. Mesmo no relacionamento conosco, que somos infiéis, somos incapazes de garantir ou de cumprir, né, que qualquer parte da aliança seja realmente executada, porque nós precisamos de ti, Deus. Então obrigado, Senhor, porque hoje nós sabemos quem tu és, hoje nós vivemos um relacionamento contigo, e o que nós te falamos, Pai, é que nós queremos que esse relacionamento seja ainda mais profundo, é ter mais intimidade contigo. Tu és tudo que precisamos, Deus. Nós te louvamos e entregamos nossas vidas a ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar mais uma música, irmãos, para a gente encerrar aqui nosso tempo do pastoreio. Deixa eu pegar aqui. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Amém, meus irmãos. Deus os abençoe. Uma semana de paz na presença dele.